Olá, boa noite, irmãos queridos. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2024, agora são 8 horas da noite. Estamos aqui na igreja de Interlagos. Só um segundinho, tem alguém querendo entrar aqui. Deixa eu admitir. Estamos aqui na igreja de Interlagos. Você que, porventura, chegou aqui até nós através do YouTube, queria te dizer que nós somos uma igreja evangélica e nos reunimos todos os domingos às 18 horas, fazemos o culto da família às 18 e fazemos nas sextas-feiras o estudo bíblico. Então você fica convidado aí a participar conosco. Temos lá o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto. Só um segundinho. Você vai encontrar os nossos horários de culto e tem um botãozinho aqui em cima que você entra aqui nesta sala para assistir o culto. A gente só pede para que você entre com a câmera e o microfone desligado, tá bom? Mas se você quiser conversar com a gente também, lá tem um lugarzinho, tem um e-mail lá que você pode falar conosco, tá bom? Sem problema nenhum, fique à vontade. Temos também o Instagram e temos o Facebook, tudo como Igreja de Interlagos, tá? Fique à vontade para participar. Hoje nós vamos falar de um tema bastante delicado, que é sobre o catolicismo. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma pequena oração. Mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema, feche os seus olhos e ore conosco, tá bom? Jesus querido, obrigado por esta noite, por esse momento. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, abra os nossos corações, que a gente possa absorver o máximo possível da Tua palavra, da Tua mensagem. Abençoa, Senhor, a Eliette, que vai trazer a mensagem, e os pastores aqui desta igreja, o Valdo e o Weber. Peço, Deus, que nos livres de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia. Estamos reiniciando nossos cultos de doutrina. E hoje eu escolhi esse tema, irmãos, não porque a gente queira ofender alguém, ofender alguma religião, ofender os nossos amigos católicos, né? Que muitos de nós, inclusive, temos parentes católicos, e muitos veem a religião com seriedade, né? O que a gente quer aqui é esclarecer, à luz da Bíblia, alguns pontos de conflito, porque há alguns movimentos propondo uma junção das religiões como um mini-ecumenismo, né? Ecumenismo entre os evangélicos e os católicos, e nós teremos que ver se é o mesmo fundamento, né? E, inclusive, o nosso tema de hoje é o fundamento da igreja, né? Em que a igreja se fundamenta, em que a igreja cristã se fundamenta, né? Então, nós vamos dar, assim, um apanhado, focalizando mais os versículos que falam do fundamento, e depois a gente vai abrir para os pastores, pastor Hélio, pastor Valdo, pastor Weber, para eles fazerem também as contribuições, as avaliações deles, porque eu sei que esse é um tema delicado. Logicamente, a gente não quer entrar em atrito, desagradar ninguém, mas eu acho que a gente tem a obrigação de expor o que está na Bíblia, né? De expor algumas incoerências, né? Que às vezes a maioria das pessoas desconhece, né? É um pouco do que eu vou falar, eu acho que a gente tem que dar os créditos, né? Eu vi num estudo do Augusto Nicodemos, que ele fala sobre catolicismo, mas também a gente vai tentar jogar para um outro lado, fundamentando mais a palavra, né?
em versículos. Bom, então, nós vamos iniciar por um versículo que tem 4 explicações. 4 explicações, sabe o que quer dizer, irmãos? Que é um versículo polêmico, né? E é um versículo que só trata em Mateus 16. Tá? Muita gente fala, olha, nunca se pode fazer uma doutrina baseada num versículo que encontra em um único lugar na Bíblia, né? Mas, como aqui tem outros desdobramentos, a gente vai abordar esse assunto. Mateus 16, 13, eu queria que o pastor Hélio colocasse para a gente acompanhar juntos. Mateus 16, 13. Então, irmãos, isso aqui está se referindo a um diálogo entre Jesus e os discípulos, e depois entre Jesus e Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Que o Filho do Homem era o próprio Cristo, né? Verso 14. E eles disseram: uns, João Batista, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele. Então, Jesus perguntou para os discípulos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, irmãos, Pedro, ele era assim, uma pessoa, ele era líder, né? Ele tinha uma índole de líder, e ele era muito afoito também, né? Então, ele já tomou a frente e disse, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Aqui, então, o verso 18, que é o verso que traz uma certa estranheza, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, nos céus. Então, irmãos, o que a gente vê que Pedro, aparentemente, Pedro recebeu um elogio, você é bem-aventurado, né? Porque quem te revelou isso não foi ninguém, não foi nenhum homem, foi Deus, né? E aí depois Jesus fala uma coisa, irmãos, que naquele tempo, logicamente, talvez não descrevessem com a riqueza de detalhes que aqui era necessário. Por quê? Eu já vi pessoas falando assim, olha, esse verso não dá para você dar a credibilidade, talvez, que ele enseja, porque ele não é repetido em nenhum outro lugar da Bíblia. Eu não concordo com isso, irmãos. Eu acho que a Bíblia, como nós sempre falamos, ela é a realidade de Deus, de Gênesis e Apocalipse. E a gente não pode simplesmente, quando a gente não entende bem o versículo, querer excluí-lo da Bíblia, né? Uma outra explicação é que Jesus se refere assim, Pedro, tu és um pedrisco, uma pedrinha, e sobre esta pedra, essa rocha, eu edificarei minha igreja. E aí, irmãos, a gente tem um respaldo grande para dizer que, respaldo bíblico, para dizer que Cristo realmente é o fundamento, ele é a pedra angular, né, na qual a igreja foi edificada.
E eu acho que tem uma outra explicação, irmãos, que eu não vi ninguém falando, mas eu acho que é plausível. Ninguém estava lá para descrever o gestual, mas Jesus poderia ter falado: olha, você é pedra, e sobre esta pedra aqui, eu vou edificar a minha igreja. Entende, irmãos? Então, como esse versículo não aparece em outro lugar, então não dá para ter uma análise muito grande. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, não sei se eles estavam falando aqui, conversando em aramaico, né, que Jesus falava em aramaico, mas dizem que aramaico, esse Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, também ninguém sabe direito se a pedra que Pedro estava se referindo era pedrisco e o Pedro seria a rocha. Então, irmãos, fica assim uma situação que cabe discussão, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente depreende, com certeza, é que Cristo é a rocha. Né? Quando ele fala que Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, logicamente, a gente tem evidências múltiplas, né, sobradas, que a igreja não está edificada em Pedro, ela está edificada em Cristo. Né? Então, eu acho que com essas informações, está faltando a gente embasar como a gente chegou nesse fato concreto que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. E outra coisa que a gente leu em Mateus 19, que fala, né? Eu te darei as chaves do céu e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Né? Isso aí é uma outra situação que a gente tem que dar atenção. Né? Pedro, então, ele era o chaveiro do céu, né? Era só Pedro que mandava. Né? Quem tem as chaves do reino de Deus? Né? Então, quando em Mateus 18, um pouco para frente, eu queria que o pastor abrisse, porque Jesus, irmãos, eu estava pensando hoje, sabe, um versículo bíblico, que Jesus, ele é a pedra fundamental. E, por outro lado, Jesus é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. E vocês lembram naquela situação que Satanás, ele fala para Jesus, mande que essas pedras se transformem em pães, né, na tentação de Jesus. Na verdade, Jesus é a rocha. Jesus também é o pão vivo que desceu do céu. Olha que interessante, irmãos. Jesus, ele conseguiu ser a rocha e ser o pão vivo que alimentou. Então, por isso que eu pensei naquela história da tentação. Na tentação ocorre exatamente isso. Jesus está lá no deserto e o diabo fala assim, mande que essas pedras se transformem em pães. Né? E é exatamente isso que o diabo falou. E as duas identidades de Jesus. Jesus, ele é rocha. Quando a gente pensa assim em rocha, o homem na terra, ele vamos dizer assim, ele é acomodado no patamar de terra. Né? O homem é barro, o homem é terra. Aquela história de Abraão que fala, né, que a descendência dele seria como a areia do mar, né? Então, a descendência está muito ligada com terra, com areia, né? E foi exatamente isso. Jesus, ele foi uma rocha destacada no meio daquele monte de grãozinho, né? É interessante isso, irmãos. A rocha, ela tem uma propriedade física, química, orgânica, totalmente diferente da terra, né?
Então, Jesus ele não foi conhecido como terra, como grão. Né? Jesus ele é conhecido como rocha, mas também ele é conhecido como pedra, e como pedra angular, né? E como rocha, aquela rocha que a casa foi construída em cima da rocha, né? Porque Jesus nos sustenta. E ele também é conhecido como pão, né? E o diabo falou, manda que essas pedras aí, que essa pedra se transforme em pão, né? Mas naquele momento Jesus não fez a vontade do diabo. Interessante isso, né, irmãos? Então, a gente já viu que Jesus, ele é a pedra fundamental. Pedro, talvez seja aquele jogo de palavras, né? E talvez Jesus falou, olha, tu és pedra e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, né? Então, no Mateus 18, queria que o pastor abrisse, porque lá quando a gente leu em Mateus 16, 19, dava a entender que Jesus deu a Pedro o poder de o que ele ligasse na terra seria desligado no céu, e aí ele ia ter as chaves para abrir todas as portas, por isso que Pedro também, muitas vezes, ele é identificado como um chaveiro, né? E aí, Mateus 18, é Jesus falando à igreja, né? Ele fala assim, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 ou de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, na verdade, não é Pedro que tem a chave. Quem tem a chave para ligar e desligar as coisas na terra, no céu, é a própria igreja, e não uma pessoa em especial. Jesus, ele não fez sobressair ninguém. Porque quem tem que se sobressair é Deus, né? E não um homem. Então, irmãos, no Novo Testamento tem vários versículos que ligam Jesus a essa pedra de fundamento no qual a igreja foi construída, aquela pedra angular, né? Só dando um exemplo, Mateus 21, 42, só para a gente ficar com esse exemplo, porque na Bíblia, que tem aquele jogo de palavras, né, em Mateus 16, não tem mais nenhum lugar falando que Pedro é a pedra fundamental, né? Que é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Mateus 21, 42. Diz-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Jesus é essa pedra, Jesus é essa pedra angular, né? Então, também está escrito, não precisa de abrir, pastor, só para vocês verem, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita cabeça de esquina, Jesus, né? Então, Jesus, irmãos, ele é o único fundamento da igreja. Não existe outro fundamento, não existe outra pessoa, não existe outro discípulo. Jesus é o único fundamento pelo qual a igreja foi construída. Então, eu queria só a última passagem, por enquanto, pastor, eu queria que abrisse em Gálatas 2, para a gente ver, irmãos, que Pedro não poderia ser a pessoa que iria sustentar a igreja, porque em Gálatas, Pedro já estava desenvolvendo o seu ministério há algum tempo, e Paulo teve que dar uma bronca nele, né? Porque ele estava bem com os gentios, mas chegava os judeus, ele mudava
Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. Quando chega outra pessoa, ele muda as amizades. Gálatas 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, de resistir na cara, porque era repreensível. Pedro falando, olha, eu resisti a Pedro, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. E isso, irmãos, acontece muito com pessoas, às vezes até com cristão, né? Está beira com cristão, está falando coisas de Deus, aí chega uma pessoa do mundo, parece que ele vira, né? Ele não quer mais transparecer que ele é cristão. Aí ele já vira casaca, né? Aí ele já vai para o lado da pessoa que é do mundo, começa como que desprezar o seu irmão, né? Então, irmãos, eu só quis dar esse preâmbulo, por quê? Porque a Igreja Católica, ela, como eu disse para vocês, irmãos, a gente não tem intenção de atacar ninguém, a gente só quer expor o que está na Bíblia, e o pastor Valdo e o pastor Weber, o pastor Eder, eu sei que eles vão dar boas contribuições, tá, sobre essa situação, porque é importante, irmãos, que a gente esclareça a luz da Bíblia, né? Porque a Igreja Católica, ela vê Pedro como o fundamento. Quando a gente leu lá, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a Igreja Católica tomou isso por dogma, isso que não está escrito em nenhum outro lugar da Bíblia, interpretou da maneira dela e disse que Pedro foi o primeiro papa. E que todos os papas que vieram depois de Pedro, que foram nomeados, um foi nomeando o outro, eles são descendentes de quase que, não sei se é quase, mas um mediador entre Deus e os homens, né? Então, o Papa, ele traz dogmas, ele traz leis, ele traz modos de agir, modos da igreja encarar certas situações, né, como a gente vê esse Papa atual, né, esse Papa Francisco, e segundo os concílios, né, os ajuntamentos dos cardeais que decidem muitas coisas na Igreja Católica, os papas, eles são considerados santos, infalíveis e irrepreensíveis. Ninguém pode chegar e falar, não, mas acho que não é bem assim, né? Não pode duvidar da palavra dele, né? Então, hoje de tarde, eu estava ouvindo uma pregação de um padre, uma pregação não, uma missa, né, de um padre, que acho que muitos de vocês conhecem, que é o padre Paulo Ricardo. Ele tem um engajamento muito interessante na área de marxismo cultural, né? Ele tem muitos vídeos interessantes sobre isso. E a Bíblia fala, né, ouça de tudo e retenha o que é bom, né? Então, às vezes a gente ouve e é interessante e passa para os outros, porque são coisas que dá para a gente extrair sabedoria, né? Mas, da parte espiritual, hoje eu fiquei ouvindo pregações dirigidas mais ou menos nesse sentido, né? Tipo assim, por que o protestantismo não pode ser nossos irmãos, qualquer coisa assim, né? Então, porque eles creem, os católicos, irmãos, eles creem e eles veneram o corpo de Cristo, aquele corpo que estava aqui na Terra, né? Então, tanto assim que o ensinamento é como se Cristo fosse crucificado em todas as missas, que ele estaria corpo presente,
nas missas, né? E a hóstia e o vinho, quando consumidos pelo católico, né, ele se transformaria em carne e sangue dentro do católico, dentro do estômago do católico, né? E o corpo de Cristo, eles não, vamos dizer assim, eles pararam nessa coisa do corpo de Cristo, da crucificação. Jesus falou, está tudo consumado, mas eles voltam um passo atrás e veneram as dores de Cristo, o sofrimento de Cristo, e eles acabam atribuindo a essa existência na missa da crucificação e do corpo de Cristo, todas os outros dogmas e ensinamentos que são usados na Igreja Católica, né? Eu queria que o pastor abrisse em 2 Coríntios 5,15. Esse versículo, o padre Paulo Ricardo deveria de ler, que rebate tudo que ele falou a respeito do corpo de Cristo carnal, do corpo de Cristo que está sendo de novo crucificado. Em 2 Coríntios 5,15, fala assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, olha, presta atenção, irmãos, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Vocês estão vendo que Paulo diz, olha, já conheceram Cristo segundo a carne, agora não é mais para conhecer Cristo segundo a carne, porque o verso 17 fala assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O corpo de Cristo foi importante? Sim, muito, a crucificação foi importante, foi vital para a gente. Tem que ser rememorado? Tem, a gente faz isso todo mês e vamos fazer isso depois de amanhã, na ceia do Senhor, fazer isso em memória de mim. Mas o corpo de Cristo não está mais lá. O corpo de Cristo, Paulo está dizendo, já não conhecemos Cristo dessa maneira. E aí, irmãos, essa veneração pelo corpo de Cristo começa a justificar tudo. Começa a justificar a veneração dos santos, começa a justificar a presença do corpo de Cristo na missa, né? Começa então o padre ele tem o poder de receber, fazer o ambiente e receber aqueles elementos da hóstia, né, que seria o pão e o vinho, como corpo e como sangue, né? Sendo corpo e sendo sangue, né? Outras coisas que são muito assim, diferentes da nossa igreja cristã, que é baseada na Bíblia, que nós somos evangélicos, é que o padre ele tem aquelas confissões, né, auriculares, fica ouvindo as confissões, e com essas confissões que os católicos fazem, o padre tem o poder conferido pelo Papa, o padre tem o poder conferido pelo Papa de perdoar os pecados ou de encomendar penitências para a pessoa. Né? Ela fala, olha, o seu pecado foi meio feio, você vai ter que rezar não sei quantas Ave Maria e Padre Nosso. Né? E isso, irmãos, é uma coisa que não está na Bíblia. Né? Outra coisa, o Papa ele tem o poder da excomunhão, ele pode excomungar alguém. E eu soube, que eu não sabia, que os cristãos evangélicos são excomungados da Igreja Católica e não são considerados cristãos, por causa da reforma de Lutero, né, que ele se rebelou contra a venda daquelas indulgências, né,
e venda de missas para a pessoa sair do purgatório, ele se rebelou contra isso. Ele se rebelou contra o Papa ter poder de trazer dogmas que não estão na Bíblia, de trazer leis de conduta que não estão na Bíblia. Aí Lutero falava, olha, somente a palavra. Eu tenho que ver na palavra isso. Se tiver na palavra, tudo bem, eu aceito. Agora, se não está na palavra, não posso aceitar, né? Então, para nós, a Bíblia, ela é a única autoridade para nortear a igreja. Tudo que o cristão evangélico faz ou deixa de fazer tem respaldo na Bíblia. Agora, na igreja católica, não, eles se reúnem naqueles concílios, né? E esses concílios, esses ajuntamentos de bispos, do Papa, podem trazer inovações, né? Então, dependendo do Papa, às vezes uma pessoa pode ser santa e depois outro Papa considera bruxa e vice-versa, né? Então, a nossa autoridade de norteamento, do norte, né? Vai para o norte, é a Bíblia, né? Agora, na Igreja Católica, não, tem os concílios também, né? E como já disse, a venda de indulgências, né, para a pessoa sair do purgatório, e nem purgatório, irmãos, não existe não existe embasamento bíblico para falar em purgatório, né? As pessoas morrem, estão aguardando o juízo final, e Jesus que vai decidir quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não tem essa história de purgatório. A pessoa ficar purgando, né, pagando lá os pecados. Bom, são 20h32, eu queria abrir a palavra para os pastores, né, para eles poderem também contribuir com esse assunto meio espinhoso. Eliette, bom, deixa eu só ajeitar aqui, eu fui católico a minha infância e minha adolescência toda, né? Então, alguma coisa, eu cheguei a ser coroinha na igreja, né? Eu ajudava na organização do trabalho de jovens da igreja, e então, alguma coisa eu posso até dizer, posso até falar. Eu me converti, tinha 18 anos, né? E a Igreja Católica, ela é tão antiga, Eliette, que ela atravessa as questões culturais, percebe? Então, muita coisa da Igreja Católica está na nossa cultura já, né? Por quê? Por causa da dominação que ela teve ao longo de todos esses anos, né? A Igreja Católica sempre foi muito forte, muito dominadora e tudo mais, né? Principalmente nessa questão daí da Idade Média, ali perto da época da Reforma. Então, a Igreja Católica, por exemplo, nunca aceitou direito as questões da ciência, né? Tudo tinha que ter uma explicação espiritual, né? Então, é um problema isso. Por quê? Porque se a igreja se mete em coisas as quais ela não está devidamente embasada, vai falar besteira. Vai falar besteira. E a Igreja Católica tem feito isso ao longo desses 2000 anos, talvez 1800, 1700 anos de existência que a Igreja Católica tem, né? Então, veja, não é só Pedro, porque Pedro ele foi, vamos dizer assim, a pessoa mais importante no que diz respeito do surgimento da Igreja Católica. Isso que você falou está em diversos versículos, essa questão do embasamento em Cristo, não em uma pessoa física, mortal, né, mas num Cristo eterno. A igreja está baseada na rocha. Por que rocha? Porque rocha é eterna. Você nunca destrói uma rocha. E o Senhor Jesus, ele é a pessoa ao qual a igreja está
ancorada. E eu me ressinto um pouco, sabe do que, Eliette? Eu me ressinto um pouco de que ela só ela tem o direito de exercer o cristianismo. Só ela pode exercer o cristianismo. Que é o que você acabou de falar. Todos os evangélicos são excomungados. Excomungar significa separar, né? Olha, você não faz parte de mim mais. Você não está mais dentro da igreja. Quem disse isso? Qual é a pessoa que Jesus excomungou? A única foi o traidor. A única pessoa que Jesus excomungou e ficou até o último dia, até o último momento com Cristo, né? Judas ficou com ele até o último momento, e aí a igreja se formou sem a presença de Judas. Então, veja, você pré-julgar e determinar, olha, você não é cristão, porque você não faz parte da minha igreja. Isso daí é uma crueldade com as pessoas. É cruel isso, sabe, Eliette? O fato de você não ser católica, você vai para o inferno, tá? Só porque você não é católica. Entendeu? Não está debaixo da autoridade do Papa, então não pode ser católico. Não pode, entendeu? Então, isso é uma crueldade gigantesca. A Igreja Católica ela é cruel nesse aspecto. Desculpa eu falar, mas é. Quem disse? Por que só ela? Então, quer dizer que as igrejas que foram formadas, aquela igreja de Éfeso, dos Efésios, aquela igreja de Gálatas, na Galácia, elas não eram romanas. Percebe? Então, só a igreja de Roma equivale? E as outras igrejas não valiam? Paulo lançou fundamentos nessas igrejas, Tessalônica, quantas igrejas? Então, só a igreja de Corinto, só a igreja de Roma, que é a igreja cristã. Então, quer dizer que todas as outras igrejas daquela época, estou falando daquele momento, não são. É cruel isso da parte da Igreja Católica, né? Isso é muito cruel. Amém. Chega. A Sandra quer falar. Sandra levantou a mão, Sandra. Sandra? Pode falar, Sandra. Talvez ela tenha levantado por engano. Pode ser. Ela falou no chat, eu também fui católica e me batizei com 15 dias. Oi. Pode falar, Sandra. É que chegou alguém aqui na frente, uma pessoa pedindo alguma coisa, aí eu fui atender. Então, eu também fui católica e realmente tudo, tem que fazer todo o que eles pedem, né? É isso. Estou em toda uma exigência, né? Uma coisa meio estranha. Eu nunca consegui me confessar com o padre na vida, eu não tinha coragem. Amém. Amém, Sandra. É o pastor Weber, levantou a mão, pastor Weber. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou falar algo rápido aqui. Eu, na minha concepção, do jeito que a palavra tem me mostrado, do jeito que o Espírito Santo tem me mostrado, o católico nunca foi cristão. No meu entendimento. Tem o islamismo, tem o judaísmo, tem o catolicismo, tem o espiritismo e tem o cristianismo. O cristão, irmãos, a igreja, por exemplo, a igreja aqui em Atos capítulo 1, versículo 8 diz aqui, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha tanto
em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quer dizer, a igreja do Senhor Jesus iniciou em Jerusalém. Ela iniciou ali em Jerusalém. Ali que iniciou a igreja do Senhor Jesus Cristo. O catolicismo, irmãos, catolicismo não tem nada a ver com o cristianismo. Mas não tem nada a ver. Os católicos vão me perdoar. E eu acho uma falta de amor muito grande do irmão cristão chamar um católico de irmão. Isso é uma falta de amor muito grande. Por quê? Porque às vezes, se a gente for conversar sobre isso com alguém, você falar que você não chamar um católico de irmão é uma falta de amor. Não, a falta de amor é você chamar ele de cristão. Irmãos, o que é irmão? Eu, por exemplo, eu sou filho do seu Francisco na carne, eu sou filho do seu Francisco Pereira dos Santos. Eu tenho 5 irmãos, certo? Pastor Valdo, Pastor Vander, irmão Valdir, irmã Valquíria e irmã Valéria. Esses são meus irmãos do seu Francisco. Agora, os meus irmãos em Cristo é aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu uma nova criatura, que vai ser gerado pelo Espírito Santo, certo? Esses vão ter a mesma paternidade, né? Se eu estou sendo gerado pelo Espírito Santo, o meu irmão é aquele que é gerado pelo Espírito Santo. O católico nunca nasceu de novo. Outro detalhe que eu quero passar para os irmãos rápido, para não tomar muito tempo, porque se for falar sobre isso, a gente vai a noite inteira. Eu tenho argumento aqui a noite inteira para mostrar que o católico não é cristão. Outro ponto, a Santa Ceia. Você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quer ver? Primeiro ou segundo? Deixa eu achar aqui. Tem uma parte aqui em 1 Coríntios muito interessante, quer ver? É 2 Coríntios. 2 Coríntios, quer ver? Eu estou rápido aqui para não tomar muito tempo. 2 Coríntios... Vou achar aqui. Peraí. Não, peraí. Acho que é 1 Coríntios mesmo. Quer ver? Aquela parte que o apóstolo Paulo faz a ceia, né? 1 Coríntios... 1 Coríntios 11, 23, é onde ele começa. Isso, mas eu quero ler o finalzinho. Portanto, qualquer que coma este pão ou beba o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora, a Igreja Católica, a comunhão da Igreja Católica nunca foi Santa Ceia. Não tem como ser Santa Ceia. É impossível. Impossível. A velha criatura está apta a tomar Santa Ceia. Isso é impossível. Agora, você chega na Igreja Católica, estão dando hóstia para todo mundo. Quantas pessoas bêbadas que tomam hóstia? Quantas pessoas que estão em adultério, que tem tudo quanto é tipo de pecado, vocês podem imaginar, está lá tomando hóstia. Entendeu, irmãos? As coisas não é brincadeira, não. E a gente tem que ser verdadeiro. Agora, se quiser achar ruim comigo, eu não posso fazer nada, porque quem fala isso é a palavra de Deus, não é eu, não. Quem está falando isso aqui é Paulo, o apóstolo Paulo. Não sou eu. Entendeu? Mas se a gente ama o católico, a gente tem que mostrar para eles que eles estão completamente fora, que eles precisam se converter, eles precisam ter Jesus como único e suficiente salvador de suas vidas. Entendeu, meus queridos irmãos? Eles têm que arrepender, passar pelas águas batidas e nascer uma nova criatura. Aí que eles vão começar a ser cristão. Porque quem não nasceu de novo ainda não nasceu. Como é que é cristão? Eu te pergunto, como uma pessoa que não nasceu? O Juninho, a Débora, meus filhos, eles só apareceram como filhos quando eles nasceram. O Juninho, dia 8 de dezembro, foi uma data maravilhosa, quando a Dulce deu à luz ao meu filho Júnior. Aí ele passou a ser meu filho. Mas antes ele não era meu filho, ele não existia. Então quem não nasceu de novo, irmãos, não é cristão, não. Meu Jesus Cristo. Dá para entender? Não, cristão que ainda não nasceu, como é que é cristão? Irmãos, a coisa é muito séria. A palavra cristão, irmãos, nós temos que ter zelo dessa palavra. Entendeu? Nós não podemos atribuir a qualquer um como cristão, não, irmãos.
A palavra cristã é muito séria. Sabe? Olha aqui em 1 João, vou rapidinho aqui, para mim, eu já vou encerrar, viu, irmãos? Que eu sei que os pastores têm muita coisa para falar, o pastor Valdo tem muita coisa maravilhosa para dizer ainda, mas eu quero vir aqui em 1 João, quer ver? Olha aqui para vocês ver como é sério o ser cristão. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Eu peço até que o irmão coloque aí para a gente. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Olha, ó, aquele que diz, eu conheço, é conhecer, não estou falando, é conhecer, né? Aqui, ó, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, irmãos. Isso quem conhece. Agora, nós temos, o cristão, o irmão, ele tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo, ele tem intimidade com o Espírito Santo. Entendeu, meus queridos irmãos? Então, esse negócio católico, esses debates aí. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Até no protesto que teve, né, de Martim Lutero e tal. Eu vou dizer para você, o cristão verdadeiro não está no meio disso aí. O cristão, ele está fora de tudo isso. Weber, pois não, pastor. Olha só o verso 6, 2,6. Lê aí o verso 2,6. O 6. Pois não, irmão. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ai, que benção, irmão. Glória a Jesus. Muito obrigado, irmão. Que palavra maravilhosa. Então, está dando para sentir, meus queridos irmãos? A coisa é muito séria. Não para com esse negócio de irmão para cá, irmão para lá. Gente, o negócio não é brincar. As coisas não é igual para estar pensando, não, hein? Você simplesmente chega e fala, eu sou cristão. Mas então dê frutos de arrependimento. Vai dar fruto de cristão. Tá entendendo? Você sabe o que virou a palavra cristão? Jesus até me perdoar se eu estiver falando alguma besteira, mas eu creio que não. A palavra cristão virou uma palavrinha qualquer aí que sai da boca de todo mundo. Ai, meu Deus. Chegou o momento da gente assumir essa palavra. Entendeu? E ter essa palavra como algo, com ela no lugar certo dela. Cristão é uma coisa muito forte, é uma coisa muita pureza. Entendeu, meus queridos irmãos? É algo muito santo, essa palavra. Agora, eu estou vendo por aí, todo mundo agora é cristão. Que o Brasil tem 50, não sei quantos por cento de cristão. Mas peraí, meu Deus. Meu Deus, um país onde ladrão está roubando aí, vocês não precisam nem de falar o que tem acontecido no nosso país, a prostituição, a lascívia. Eu, por exemplo, vou dizer para os irmãos, eu não me sinto bem na praia, eu não consigo ir em praia, não. Se eu for na praia, eu tenho que ir bem cedinho. Olha o carnaval que está para chegar. Não, que eu estou falando, né? Carnaval já chegou ao extremo, né? Eu já estou falando do dia a dia. Sai fim de semana e vai na praia para você ver. Como é que a pessoa consegue ficar? Eu não consigo ficar lá na praia, não, hein? Não tem jeito, aí. E aí você vai conversar com uma pessoa ali, ele vai falar para você que é cristão. Vai falar para você que é cristão, sai lá para você ver. Pessoa lá fazendo tudo quanto é coisa, ouvindo aquelas músicas, aquelas outras, os biquíni nem misericórdia, nem é bom falar, né? Isso aí eu nem não gosto, nem de... Você está entendendo, meus queridos irmãos? Nós estamos chegando no final de todos os tempos. Nós estamos chegando no final. Então, a palavra de Deus fala que vai ser separada, irmãos. Uns à direita, outros à esquerda. As coisas não vão... irmãos, católico tem nada de cristão, mais nada. Entendeu? Mas não tem nada. Eu vou ler o último versículo aqui, que está em Gálatas. Olha aqui para vocês, ele está aqui em Gálatas, capítulo... Eu já vou encerrar, irmãos, porque eu quero ouvir os outros pastores, aí eu quero ouvir o pastor Valdo. Quer ver aqui? Deixa eu pegar aqui em Gálatas, para os irmãos ver. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Aqui, só isso aqui, pronto, né? Aqui, só isso aqui já acaba com esse catecismo da Igreja Católica, esses livros que o Papa fica inventando, esse monte de coisa que o Papa junta com outros espíritos aí, começa a esparramar esse monte de coisa maligna aí, quer ver? Olha aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, o apóstolo Paulo falando, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como, ele ainda repete, olha para vocês verem, assim como já vos dissemos,
Agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Aqui, irmãos, é isso aqui, ó, é aqui, ó. É de Gênesis a Apocalipse e ponto final. E ponto final. Quer dizer, aqui em Gálatas deixa claro, é de Gênesis a Apocalipse e ponto final. Eu vejo um monte de livrinho por aí, um escreve um livro, outro escreve outro livro e tal. As minhas netas lê muito livro, né? Um pastor fala do amor, o outro fala do não sei o quê. Mas essa é a palavra de Deus. Aqui, tá aqui, ó. Essa é a palavra de Deus. Aqui é de Gênesis, Apocalipse e ponto final. Viu, meus queridos irmãos? Então, é isso aí. Os irmãos não reparam o jeito de eu falar, não? Porque às vezes eu fico meio horrorizado. Eu acho que catolicismo... eu acho que eu vou falar a verdade para os irmãos. Eu não tem nem como debater sobre catolicismo. Que eles falam, deixam de falar, entendeu? Tem uns até que parece que é, né? Mas não é. Não tem... Irmãos, eu passei 35 anos, não mais... Não, 35 anos. Eu passei 35 anos da minha vida velha criatura. Eu sei muito bem o que é ser velha criatura e o que é nascer de novo. Eu sei muito, eu já passei para os outros, eu já vivi os dois lados. Eu sei justamente o que eu estou falando. É impossível você ser um cristão velha criatura sem nascer. Como é que você vai ser algo sem que você não nasceu ainda? Está dando para entender, meus queridos irmãos? Não repara do jeito de eu falar, não. E as pessoas que vão assistir esse vídeo, não reparam, não, o jeito de eu falar. Então, eu fico bem horrorizado, porque nós temos que valorizar essa palavra maravilhosa. Cristão. Viu, meus queridos irmãos? Cristão. Cristão é aquele que o pastor Hélio mandou ler aqui, ó, né? É aquele que anda como o Senhor Jesus Cristo anda. Esse é o verdadeiro cristão. E esse cristão, ele está fora da mídia, ele está fora dessa brigaiada que já teve no passado entre catolicismo com protestantismo, que não sei o que tem, que Lutero fez isso, não sei, fulano fez aquilo, mas a igreja do Senhor Jesus, o cristão, ele está fora de tudo isso. O cristão, ele está amando o Senhor Jesus, ele está guardando os seus mandamentos, ele tá amando as pessoas, ele está fora. O cristão não tem contenda, não tem briga, não tem discussão, não tem... porque eu faço e acontece. Não. Quem faz e acontece é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Nós não fazemos nada. Viu? Nada. Nós somos autodependentes do Espírito Santo do Pai. Eu estou falando do Espírito, que Jesus disse, se eu não for, ele não vem. É esse que eu estou falando, viu, meus queridos irmãos? Então, que a graça, o amor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, com todos os irmãos que estão assistindo aí, essa mesa redonda. Amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Pastor Valdo? Amém. Bom, irmãos, deixa eu ajeitar aqui a câmerazinha. Você falou, é verdade. Então, meus irmãos, é importante, né, a gente entender bem a diferença, né, assim, entre o básico, o basicão, vamos dizer assim, né, que pode diferenciar do católico com os irmãos, né, evangélicos, né? Inclusive já foi dito aqui, mas eu gostaria de estar comentando também. É na fonte de revelação e autoridade, né? Nós temos como fonte de revelação e autoridade, regra de fé e prática, a Bíblia, né? Que vai de Gênesis a Apocalipse. O Velho Testamento, nós conservamos os mesmos livros que os judeus usavam, né? No Velho Testamento. Tá? E no Novo Testamento, né? Nós consideramos que vai de Mateus até Apocalipse. Então, essa é a nossa regra de fé e prática, né? E que qualquer
qualquer cristão, ele pode ler, entender e interpretar, né? Às vezes, no início, a gente vacila um pouco em alguma interpretação, onde, através das pregações, o Espírito Santo nos convence, né, da interpretação certa, a interpretação que vem dele. Porque a Bíblia, ela foi escrita para realmente trazer esta dicotomia, né? Ou seja, ela já foi escrita de uma forma para ter várias interpretações, né? A Bíblia, por que eu digo isso? Porque está escrito nela. Quando você olha lá em Hebreus 4:12, deixa muito claro, né, que a palavra de Deus é uma espada aguda de 2 gumes, ela vai até a divisão entre a alma e o espírito, juntas medulas, né? E ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, né? E continua dizendo, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita com esse propósito mesmo, né? E por isso que existem várias interpretações, mas apenas uma interpretação é a verdadeira, né? Qual seria a interpretação verdadeira? É aquela que é a interpretação que é revelada, inspirada através do Espírito Santo, né? Que leva o homem a amar a Cristo, né? Que é o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, né? Leva o homem a amar a Cristo, é a interpretação correta, e a ter nojo do pecado, né? Que não dá margem nenhuma para você pecar. Essa é a interpretação que vem do Espírito Santo, né? Então, até teve uma ocasião, eu reuni com um padre, né, de descendência holandesa, há mais de 50 anos que ele está no Brasil. Aqui é onde eu trabalho, ele precisou de algo, né, da autarquia que eu trabalho. Então, ele me procurou e tinha uma pessoa, né, que estava também participando da reunião e chegou a perguntar, né, querendo dizer que, não, é tudo igual, não, todos são cristãos. Mas aí eu expliquei, sabe, para esse irmão, a diferença na frente do padre, e o padre concordou plenamente comigo, né? A diferença está no que eu inicialmente estava dizendo, que a fonte de revelação e autoridade nossa é a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Agora, a fonte de autoridade deles, do católico, não é. Ele coloca também o magistério, né, que está relacionado com, que são os doutores, né, do catolicismo, que tem autoridade dentro do catolicismo de trazer as interpretações, né, onde também o Papa ele consegue colocar as doutrinas, né, extra-bíblicas, e também a tradição, né, e a tradição que eles discutem através dos concílios é onde eles formam um livro que chama-se Catecismo. Então, a regra de fé e prática do católico é o catecismo. Eu até tenho um aqui. Você nota que é um livrinho tão grosso quanto a Bíblia. Então, esta é a regra de fé e prática do católico, né? Tem textos bíblicos, aqui tem também textos bíblicos, mas existem pontos da tradição que caem em contradição com textos bíblicos, né? É onde nós jamais podemos, né, considerar esses textos. É de onde vem porque para o católico, né, teve um papa, isso aí foi em
1960. Olha só, em 1960 foi acrescentado algo na doutrina católica que tem o mesmo peso dos textos bíblicos, que é a ressurreição e a ascensão de Maria, né? Então, esse Papa, ele, no caso, ele sentado na sua cadeira, no seu trono como Papa, né? Ele falou algo que todo o catolicismo tem de considerar, como se fosse o próprio Pedro dizendo e acrescentando uma doutrina. E seria isso daí, seria o quê? A ressurreição e a assunção de Maria. Quer dizer, Maria morreu, ressuscitou, subiu aos céus e foi coroada e reconhecida como Rainha do Céu. Isso foi em 1950, né? E o católico hoje tem a Maria como uma pessoa que também, assim como Jesus Cristo, ressuscitou, subiu aos céus e foi coroada como rainha, e é conhecida hoje pelos católicos como Rainha dos Céus. Então, não tem nada disso na Bíblia, né? E outro fato também que eu gostaria de estar comentando com os irmãos é com relação ao nosso tempo que nós vivemos, né? Tem muitos católicos que levam o catolicismo a sério, inclusive são estudiosos, são católicos reconhecidos, são intelectuais, que hoje eles têm como os piores católicos os bispos da CNBB, né? Que, inclusive, eles chamam esses bispos de comunistas, e também o Papa. Tem católico que não considera o Papa Francisco como sendo um Papa verdadeiro. Tem católico que acredita que esse Papa é um impostor, né? Então, os piores católicos é a própria liderança, né? Que são os bispos e o líder, que é o Papa, que seria um apóstolo, seria o vigário, né? Aquele que intercede por nós diante de Deus, porque o papel do Papa é de intercessão também, né? Diante de Deus. Quer dizer, nós não temos apenas um intercessor, nós temos também, os católicos têm também o Papa, né? Então, meus irmãos, são muitas aberrações, e isso que o pastor Weber falou de uma forma indignada, né? O que ele falou realmente, sabe, irmãos? Nós, o crente, com essa postura diante do catolicismo e dos católicos, nós estamos ajudando o próprio Satanás a arrastar milhares e milhares de pessoas para o inferno, né? Porque a partir do momento que você seja uma pessoa omissa ou confusa, né? Ou confusa, não sabendo, mas será que eles são mesmo cristãos ou não são cristãos, né? No catolicismo tem muitos problemas, mas na igreja evangélica também tem os seus problemas, né? Então, tem várias denominações evangélicas, né? Mas a denominação, os evangélicos, né, aqueles que realmente são convertidos, o que une os evangélicos é maior do que o que nos separa. O que nos une é maior do que o que nos separa. O mesmo não tem como você dizer com os católicos. Tem católico convertido? É uma pergunta. Pode ser que tenha, sim. Eu até acredito que tenha. Mas a tendência deles é conhecer a verdade e ser liberto, né? Conhecer a verdade, ser liberto e sair do catolicismo, né? Então, meus irmãos, nós como evangélicos, nós temos que ter muito cuidado, tá? Para não servirmos de instrumentos para fazer com que essas pessoas, né, pessoas que nós amamos, caminhar para o inferno. E a última que eu queria ler também, com relação a Pedro, né?
conforme o irmão Eliette colocou para a gente aí, com relação a Pedro, né, que é uma pedra, sobre essa rocha edificarei minha igreja, né, aquela passagem. Sabe, irmãos, isso daí tem pouca importância, sabe? Se de repente o Senhor Jesus ali levantou Pedro mesmo para ser um líder, né? Porque a igreja ela sempre foi hierárquica, né? A igreja ela não existe democracia dentro da igreja, isso não existe. Né? Jesus Cristo é o Senhor, né? E tem a nossa regra de fé e prática, e ele é o Senhor e ponto final. O pastor é o líder da igreja, é o anjo da igreja, ele comanda a igreja, ponto final. Eu acho muito errado o pastor chegar e colocar algo em votação na igreja. Chegar para assim, olha, gente, o que é melhor a gente fazer? Vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então, sejamos, então, democráticos, né? Vamos fazer aqui uma votação, a maioria, o que der, vai ser o que nós vamos... Eu acho isso um erro, né? Acho que o pastor, ele deve, sim, ouvir, né, os irmãos, ouvir os seus conselheiros, né, aqueles que ele confia, e depois ele tomar a atitude de tomar a decisão, né? Falou, irmãos, vai ser assim e ponto final. E é desse jeito, né? Então, meus queridos, então, com relação a isso daí, se o Senhor Jesus quis levantar o Pedro como um líder ou como não líder, isso não muda em nada, né? Porque o fundamento nosso é Jesus Cristo, porque o evangelho, nós temos que olhar o evangelho dentro do contexto, né? Não existe outro fundamento, a não ser Cristo. Pedro não é fundamento. Pode ter sido levantado até como um líder ali na ocasião, mas não é fundamento, né? Tanto é que o apóstolo Paulo, que eu, para encerrar, que eu gostaria de ler, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, né? Para estar encerrando, que aqui o apóstolo Paulo nos mostra, que de uma maneira muito clara, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim, com pequenas palavras, o apóstolo Paulo já disse tudo. Sede meus imitadores. Primeiro ponto. Quem assume liderança na igreja, ele tem que ser digno de ser imitado. Né? Quer dizer, ele tem que ser um cristão genuíno. Sejam meus imitadores, como também eu de Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo quis dizer? Seja imitador de Cristo. O apóstolo Paulo aqui não diz, seja meus imitadores assim como eu sou de Pedro. Não é, né? Assim como também eu de Cristo. Então, só queria ter acrescentado mais isso daí. Pois não? Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, eu queria saber se o pastor... Deixa eu abrir aqui a câmera. Se o pastor Hélio tem mais alguma coisa para acrescentar? Tenho sim. Amém. Eu sou uma pessoa de muita sorte. Porque esses dois cabras aí são muito bons. Irmão, vocês são sensacionais. Falaram tudo o que precisava dizer. A sua simplicidade é uma coisa emocionante, viu, Weber? Amamos você, meu querido. E é isso. A Igreja Católica, irmãos, ela tem que ser olhada com muito cuidado. Nós, cristãos, de verdade, aqueles que nasceram de novo, como diz o Weber. Olha, irmãos, tem tanta distorção na doutrina católica que não bate com os evangelhos. Uma delas é a questão de essa daí que o Valdo acabou de falar, de intercessor. Quem é o intercessor? Quem é o advogado diante de Deus? É Cristo, não é Pedro. Todos esses homens morreram, são homens santos, bênção e vão ressuscitar um dia, mas eles não foram para o céu ainda. Jesus não falou à toa, vou preparar-vos lugar.
Quando estiver pronto, subentende-se que ele volta e leva os seus para lá. É assim que funciona. Não está escrito na Bíblia a assunção de Maria, ressurreição de Maria. Imagina, isso não existe. Não tá, não foi relatado, não teve testemunho. Quem testemunhou? Nós sabemos de muitas pessoas que testemunharam a ressurreição e a assunção de Jesus, mas de Maria não. Uma mulher santa, abençoada, mulher de Deus, mas ela não é rainha de nada. Ela é a mãe de Cristo, com todas as honras que ela mereça ter, mas ela não é rainha. Então, irmãos, eu fico triste de ver esse tipo de distorção, sabe? Uma pena. Irmãos, tomem cuidado com a cultura católica. A gente pega essa cultura com muita facilidade. E eu, como pastor aqui, nesta igreja, eu tomo muito cuidado quando eu vou trazer um assunto doutrinário. Por quê? Porque eu tento, de todas as formas, ser o mais coerente com a palavra, com a Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Valdo, pode falar. Não, amém. Eu só queria, o pastor Joel falou aí, eu só queria acrescentar mais o seguinte, que com relação a muitas doutrinas estranhas ao evangelho que os católicos praticam, é o que está no catecismo. Tá? Isso que eu acho que é importante, porque a pessoa fala batismo de criança, né? Está na tradição, está escrito no catecismo. Você orar pelos mortos, a pessoa correu para ver se ele diminui o tempo de purgatório. Não é Bíblia, está no catecismo. Purgatório também não está na Bíblia. Teve uma vez que o Pablo tinha uns 12 anos, ele foi visitar uma amiga nossa em Brasília, e ela era muito católica, então ela chegou para o Pablo, e o Pablo falou assim, não tem a ascensão de Maria, Maria não subiu aos céus. Ela falou, não subiu. O Pablo falou, isso não tem na Bíblia. Ela teimou com o Pablo que tinha na Bíblia. Ela falou, não tem na Bíblia. Falou, não tem na Bíblia. Você pode ler de Gênesis, Apocalipse, não tem na Bíblia. E ela teimou com ele. Quer dizer, um menino de 12 anos vai discutir, né? Não tem na Bíblia, sim. Então, quer dizer, tudo isso está no catecismo. E no catecismo tem também algo que eu acho muito sério, que é a invocação de santos. Isso daí é uma prática espírita, né? Você invocar mortos é uma prática condenável e é uma prática espírita, né? Essas coisas que foram acrescentadas na Igreja Católica, às vezes eu tenho a impressão que foi para agradar determinados grupos. Sabe, olha, vamos fazer o seguinte, vamos inventar aqui a história dos santos, a gente faz uma escultura, por quê? Porque na Grécia tinha muita escultura. Vamos rezar aqui para os mortos, porque em tal cultura tem muito esse negócio de consulta aos mortos. Então, a impressão que eu tenho é que a Igreja Católica ela foi agregando essas coisas para agradar determinados grupos. Apenas isso. Então, vamos fazer tal coisa, para agradar aquele grupo e a gente conseguir que aquele grupo venha até nós. Não é? Isso daí chama-se amizade com o mundo. Por exemplo, a venda de indulgência. O que é indulgência? Indulgência é perdão. Venda de perdão. Jesus Cristo vendeu o perdão. Ele chegou para aquele paralítico que estava deitado lá, que desceu pelo teto, e falou assim, os teus pecados estão perdoados. Ele não vendeu. E Jesus falou assim, os teus pecados... vocês estão com dúvida? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdão de pecados, levanta e anda, e pega a sua maca e vai embora. E o cara fez isso. Então, é muito triste isso. E eu sou assim, Weber, 100% do que você falou, Weber. 100%. Nem uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos. A Sandra quer falar, Sandra? É o Wilson, pastor. Wilson, manda brasa, Wilson. Eu gostaria de expor aqui também que, veja bem, nós somos seguidores de Cristo, entendeu? A igreja é de Cristo, não é nossa. E está havendo muita distorção, né? Tanto como da católica, que já vem há muito tempo, como a de evangélico,
como tem várias coisas hoje em dia que são totalmente distorcidas, entendeu? Nós seguimos a Jesus Cristo e somente a Ele, entendeu? Então, a Bíblia já fala isso, né? Basta você ter um entendimento da Bíblia, ler um pouco, você já vê como que é a coisa. Agora, o pior que tá contaminando não só, está contaminando o mundo, né? Para dizer bem certo. Nós seguimos a Jesus Cristo e somente a Jesus Cristo. Então, isso que é ser cristão. Cristão é seguir a Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, entendeu? Agora, isso aí está vendo uma distorção geral, e não é só... A católica já vem há muitos anos, né? Tanto que muitos aqui já passaram pela Igreja Católica, né? E daí viram que o Espírito Santo, ele fala através de você, né? Então, ele mostra o seu caminho. Uns aprendem mais cedo, outros mais tarde, né? Mas Cristo mostra o caminho correto que cada um tem que seguir, né? Na palavra dele, entendeu? Agora, hoje em dia, está muito difícil, porque tanto evangélico como que diz que é cristão também, não são cristãos, não são nada, e está havendo o envolvimento de todas as coisas aqui na Terra, entendeu? A igreja é de Jesus Cristo, nada mais. Nós temos que seguir a Jesus Cristo, e nada que tem nesse mundo aqui, ele presta. O que é do mundo é do mundo. Nós temos que pensar no alto, Jesus Cristo. Só Amém. isso, pastor. Obrigado. Amém. Weber, você, por favor, faz a sua consideração e depois você já faz uma oração de encerramento. Por favor, querido. Tá ok. Tá ok, pastor Ed. É o seguinte, eu só quero deixar uma coisinha que eu esqueci de falar no momento que eu estava falando, é com relação ao ecumenismo. Isso não existe. Não existe. Jesus, ele deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ponto final. E tudo isso que o irmão Wilson falou é isso aí. Ele resumiu tudo. O irmão Wilson resumiu tudo. É isso aí. Nós seguimos o Senhor Jesus Cristo. E ecumenismo não existe. Jesus não se une com ninguém, nada, com nada. Jesus, esse sim é o Senhor. E ponto final. Viu, meus queridos irmãos? Agora eu vou fazer a oração, né? Eu peço que os irmãos estejam todos aí preparados para a oração, porque é algo maravilhoso que vai acontecer agora, né, meus queridos irmãos? Dessa mesa redonda abençoada, né? Onde nós deixamos, o Espírito Santo nos deixou claro para nós que o Senhor Jesus é o Senhor. Para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco, Senhor Jesus, esse momento na tua presença e peço, meu Senhor, para que o Senhor esteja com o teu poder, com o teu amor aqui sobre todos os irmãos que participaram e que todos que vierem assistir, ouvir essa palavra, que o Senhor esteja cuidando do coração de cada um, que jamais tenha confusão, que jamais tenha interpretação maligna sobre tudo que foi dito, para que o teu Espírito Santo esteja cuidando de tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro vitória, eu declaro o poder do Senhor Jesus Cristo, e acampando em cada coração, em cada mente, para que possamos compreender realmente o que o Senhor Jesus quer para a tua santa igreja, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro vitória na vida de cada irmão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a unidade do Espírito Santo esteja com todos nós, nos abençoando e nos dando discernimento para que possamos caminhar 100% na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor Jesus.